Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Vamos a comenzar hoxe unha experiencia que vamos a facer unha serie de charlas, de diálogos, sempre entre os dois, sobre diferentes temas do que podemos chamar un dicionario filosófico. O sea, vamos a ir construyendo en base a diálogos e en base das nosas posibilidades unha especie como de dicionario, ou vamos a ter como referencia unha serie de palabras do que podemos chamar un dicionario filosófico. E temos escollido entre os dois como primeira palabra para comenzar a palabra método. O sea, que vamos a dedicar pues, estes minutos a falar o que é o método, o que é un método, o que é un método científico, que diferentes tipos de métodos há. En fin, boa tarde, Carlos. Vamos a ver como comenzamos isto. Boa tarde, Carlos. Obrigado também por esta iniciativa e de facto falar no método eu não diria que é complexo, mas tem conforme a própria palavra método nos transmite, tem o seu próprio método, ou exige o seu próprio método. O método do método. O método do método. E muitas vezes, quando nós falamos em método, há uma outra palavra que muitas vezes está associada, que é a doutrina. E de facto, nós entendemos, dentro das diversas doutrinas que conhecemos, não há doutrina possível que não seja objeto do seu método. E, portanto, são duas palavras que podem andar, de certa forma, muito ligadas, intimamente ligadas. Portanto, nós podemos entender o método sob uma perspectiva muito mais de qualquer, genericamente, de uma pesquisa ou de uma investigação, isto numa perspectiva, mas pode também ser analisada sob o ponto de vista de um conjunto de procedimentos, uma ordem, de uma descrição de ações que são encadeadas e submetidas hierarquicamente entre si e que nos podem conduzir a conclusões sobre um determinado estudo. Eu penso, se me é permitido, que às vezes posso associar aqui a necessidade do método numa perspectiva de outros três termos que são muito filosóficos também. Eu estou-me a referir ao doxa, que é opinião que todos nós temos sobre um determinado tema, ou a endoxa, que é uma opinião que já é aceite por um determinado grupo de pessoas, ou de sábios, se nós quisermos também estender essa situação, e depois o epistema, ou seja, que é o conjunto de conhecimentos que são aceitos numa determinada época. E tudo isto, parece que o método está relacionado porque há uma necessidade. Eu deixo esta pergunta, será que o método tem a capacidade de configurar o doxa, o endoxa, o epistema, ou até reconfigurá-lo? Porque de facto o epistema, se é o conhecimento numa determinada época, então significa que esse conhecimento vai sempre mudando, de acordo com as circunstâncias históricas, sociais, espirituais. O sea que no conhecimento, então. É o conhecimento. Porque o conhecimento do que não é certo não é estrictamente conhecimento. Exatamente. O sea, é uma forma de doxa mais institucionalizada, digamos, ou mais cristalizada, ou mais aceite, ¿no? Una doxa ya muito máis regrada pela comunidade, mas na medida que va variando, no deixa de ser, segundo Platón, sería realmente, no sería episteme sería un conhecimento certo. En cuanto que doxa abrange, doxa abrange desde a verdade até a ignorancia, todo un longo camiño que pode ter moitos degraus. Sí, ten que ver método con todo. A cuestión é, quizás teñamos que ir a palabra, ¿no? Para ir a palabra e da palabra como podemos o que podemos deducir. Método en grego significa camiño, e realmente é un camiño. O sea, é o camiño que faz a mente para procurar a verdade, para procurar unha finalidade da alma, por exemplo, a felicidade, ou por exemplo, a alegría, ou para ordenar as ações en base a algo para realizar algo. Para realizar cualquier cosa que sella, é necesario método. E geralmente, pues, os filósofos dicen que método se opõe a acaso. O sea, cuando unha cosa non ten método, é ao acaso. Nos estamos antes a facer unha piada de decir, vamos a falar sin método, porque non sabemos que vamos a dizer, ni quién va a comenzar, ni cómo.
decía que sí, más o no, porque el método platónico consiste en un diálogo onde se tenta percibir con clareza cada vez máis precisa unha verdad, e en base a ese diálogo podemos tentar ir na procura desa verdad, e non ten por que haber demasiados parámetros, simplemente o diálogo, a profundização, a reflexão conjunta, isso já é um método. Realmente. De facto, e estamos a falar no conhecimento, mas depois há diferentes áreas do conhecimento em que o método se diferencia. E de facto hoje, quando nós falamos, enfim, nós podemos entender que de facto o método é uma expressão com carga filosófica que aparece com maior importância a partir do pensamento cartesiano, mas podemos entender que outros dois pensadores um pouco mais tardios, sobretudo o John Stuart Mill, que é um autor, é um empirista, portanto é um homem que vive no século XIX, ele morre em 1873, portanto abrange quase todo o século XIX, ele nasce em 1817, e portanto ele é autor, pela sua carga do empirismo, do experimentalismo, ele é autor de diversas doutrinas relativamente ao método. E o outro é sem dúvida o Francis Bacon, que em muitos é considerado como, enfim, o pai da ciência moderna. Eu acho que é um pouco exagerado estas conotações ou denominações. As tábuas que faziam, tábuas de verdade, esta variável aparece cá, não aparece cá, em que medida aparece. Exatamente, sim. Exatamente. E portanto, de facto, a partir daí, e como eu comecei por dizer, há uma tendência que eu penso que é fundamental que nós façamos a distinção, que é uma coisa, são os métodos das ciências naturais, ou seja, a observação de fenómenos e depois a busca da sua explicação, e outra coisa é o método filosófico. Claro, mas en ambas o que se procura é a verdade, quer dizer, há uma verdade que está dictada pela própria realidade com a qual estás a trabalhar. Por exemplo, un químico va traballando con sustancias, con elementos, va pesando, va analizando, va vendo propiedades, un biólogo va estudando a vida en todas as súas manifestações, un físico estuda o movimento, a leis do movimento, e cada materia te está a ofrecer a verdade desde diferentes perspectivas. O sea que é como si, digo por non sair de imagen do camiño, porque eu soy da idea de que non hai que sair de imagen mental e desde lá reconstruir, segundo a terra que vayas a percorrer, pues te ofrece un camiño u outro. Tú vas a percorrer un camiño u outro. No mismo camiñar nunha planicie que camiñar nunha montaña ou que camiñar por unha rosa que tens que ir a escalar. Entón, claro, depois surge máis, nós queremos o método para conseguir a verdade, non a verdade das aves, ni a verdade o cloroformo, ni a verdade sino a verdade. E o método sería, o que procuran os filósofos, é como se fose unha linguaxe universal. O sea, qual é a linguaxe das linguaxes? Cada ciencia ten a súa linguaxe, esa linguaxe, en certo modo, a cristalización do seu método. O sea, o método se convirtió nesa linguaxe. Unha linguaxe tamén tras camiños, e faz camiños. Unha linguaxe é un camiño para establecer un vínculo entre unha persoa e, neste caso, unha realidade. Ou unha forma de expresar unha realidade con conceptos que sean propios desa realidade, pelo menos que se quiera que sean próximos. Entón, no fondo, método e linguaxe están moito asociados, o sea, a un vínculo. O sea, as dúas tracen vínculos, facen un camiño as dúas. Mas claro, que queremos ser un vínculo, unha linguaxe que permita ir á verdade. E o que se pensa que facendo unha abstração de todas estas linguaxes, podíamos facer pontes ou encontrar, digamos, a linguaxe da vida, ou a linguaxe das leis do universo, ou a linguaxe, como dice Henry Bergson, das articulações do ser. Gosto moito desa expresión. Moitas veces non encontramos as verdades porque non sabemos facer as preguntas de forma ordenada e misturamos as partes das coisas. Para eso temos que ir ás articulações do ser. Se somos capaces de ter presente como se articula o ser, claro, como se articula o ser é ter presente, digamos, a lei, o sea, coñecer a lei. E ten que haber unha lei que sexa a mesma para a física, para a química, para a psicología, para a mente humana, que sea a mesma para todas. E que quase como facen na China, ¿no? Na China ten un método, o facían, ¿no? Os sabios milenarios da China, e
con o Paco A, con os 8 elementos do Paco A, facían un sistema de psicología, un sistema de medicina, un sistema de estudo da natureza, un sistema de, non sei, de estudo de lugares, o sea, todo caía nunha mesma linguaxe. E iso Leibniz tentou imitar ese sistema dos trigramas chineses para establecer unha linguaxe universal. Mas eu gosto Platón, porque Platón diz, método un camiño. E cando nos queremos coñecer algo, temos que facer un camiño. Non há outra hipótesis. O camiño depende da nosa natureza. O sea, o método que vamos a facer nós como seres humanos para coñecer a verdade, quizá non é o mesmo que farían os deuses, se é que os deuses existen, é o noso método. Nos non voamos, non nos trasladamos, non nos teletransportamos, temos que facer o camiño, temos que dar os pasos, e temos que dar os pasos en consonancia con a nosa propia natureza. Como somos nós? Qual é a nosa natureza? O pensamento. O sea, non facemos o paso pensando, e como diz Platón, pensar na realidade ou meditar, pensar é camiñar no mundo mental. Temos que facer ese camiño e temos que chegar, Platón diz, há dúas métodos na realidade, que un deles é ir até o interior diz, cando vamos a unha cidade podemos coñecer a cidade de dúas maneiras, desde longe e desde fora, ou percorrendo as súas rúas, ruelas, etc. O ideal é facer as dúas coisas. O sea, por un lado, percorres o interior, coñeces como é en si mesma e depois, o ideal sería, antes a ves desde longe, depois entras, e depois saes, e con todo o que sabes do interior e a imagen que tiñas do exterior e a constatación nova do exterior, agora, pum, surge unha visão externa e interna ao mesmo tempo. Entón, a cuestión do método sería como poder, como dicía Henry Bergson, como podemos saber as coisas non só na forma, non só na redondeza, non só na apariencia, sino unha vivencia íntima do que algo é. E ele usa a intuición. Mas os seres humanos non podemos jugar só con a intuición. Esa é unha realidade. Necesitamos mente operativa, analítica. Entón, en certo modo, a través disso estamos a coñecer a parte externa e tamén a parte interna das coisas. O sea, uso da mente formal e uso da mente intuitiva. O sea, todo método debería incorporar eses elementos. Non só ficar con os elementos externos e tamén non só con os internos, porque non somos tan evoluídos como para iso. Pois, essa questão o método depois transporta para um outro conceito que é a metodologia. E a metodologia, que pode ser vista de diversas formas, mas eu estou-me a recordar, evidentemente que o método científico procura sempre a busca da verdade, a interpretação de um fenómeno, o estabelecimento da lei para a explicação desse fenómeno, mas a metodologia pode ser também analisada na perspectiva pedagógica. E é interessante ver, em 1956, um psicólogo que se dedicou à pesquisa dos métodos pedagógicos, o seu nome é Benjamin Bloom, e o Benjamin Bloom faz uma taxonomia, que enfim, uma taxonomia é uma classificação, mas acaba por ser um método que é muito interessante na perspectiva da transmissão do conhecimento já aceite no meio, digamos, pedagógico, no meio académico. E a taxonomia de Bloom é interessante porque ele estabelece, nesse seu método, a diferenciação em 6 graus, de uma forma piramidal, em 6 graus, da captação desse conhecimento. E o primeiro nível começa por uma memorização, porque é natural que é a primeira forma de nós captarmos o conhecimento, temos que memorizar, mas depois há um segundo nível que tem a ver com a compreensão, o entendimento. Aqui já temos que fazer ligações, de certa forma, com os elementos que memorizamos. Se nós estamos exaustos de tanto memorizar. De tanto memorizar. Isso também é um problema, não? De tanto memorizar, depois a mente já não quer compreender já não mais quer, nada. Quer dizer, se nós memorizássemos somente, quer dizer, o método ficava um pouco empobrecido, porque... Mas ele continua nessa sua taxonomia, nesse seu método pedagógico, que é muito interessante, no terceiro nível, em que tem a aplicação, em que nós já temos que fazer as aplicações, e hoje nós conhecemos muitas formas, sobretudo, não só sob o ponto de vista do método científico, mas do método filosófico, no dia-a-dia, nas nossas vidas, a aplicação dos conhecimentos. E no quarto nível aparece a análise,
que já é um nível muito mais exigente. Depois da ação. O sea, primeiro é a ação e depois a análise. E depois a análise em que sentido? A análise que vai, como diz o Leibniz, a análise que é uma forma de... é um meio para nós conseguirmos estabelecer o método. Mas muitas vezes também a seguir o nível seguinte, que é a síntese, por vezes é suficiente para nós constituirmos e formatarmos ou reconfigurarmos esse método. E finalmente temos a avaliação, ou seja, a avaliação que muitas vezes é uma forma também que o próprio método incorpora, que é fazer uma crítica. Fazer uma crítica não é fácil. A pessoa que... Autocrítica ou crítica desde fora para mover a gente? Para mover a gente. Desde fora, não? De fora, mas mesmo a crítica interior, sim. Quer dizer, a crítica não se pode-se fazer, geralmente é uma palavra depreciativa, mas para se fazer uma crítica tem que se estar bem conhecedor do assunto, do tema, tem que se ter um domínio, porque não é a crítica pela crítica. E o Bloom tem este nível que é muito interessante neste método pedagógico. Mas o mais curioso para nós verificarmos digamos, a capacidade de transformar este método é que em 2001, já depois da sua morte, houve uma transformação nesta taxonomia. Foi mudado o método. Foi mudado. Desaparece, é curioso que desaparece a síntese e vai dar lugar no quinto nível à avaliação, e depois no último aparece uma coisa que eu acho que é fundamental, que hoje provavelmente nós estamos a sofrer uma crise sob o ponto de vista do método científico e se calhar até mesmo no método filosófico, que é a criatividade. Aparece no final só? Só no final. Pois. E a criatividade é uma forma hoje que é muito... Há pouco falávamos na questão da arte e onde a criatividade está tão... É uma área que está em crise. Mas é muito interessante ver esta perspectiva. Estamos sin método alguno. No, la verdad que a arte perdió con muchos métodos, casi se negó a tener métodos, y sobre eso es interesante hablar, mas sí es verdad que hubo ahí una quebra, sí. Y no solo se perdió método, se perdió mucho a inspiración, pienso. A inspiración. Sí, y a creatividad se tornó, no sabemos si creatividad o disasociatividad. Es interesante porque en la pedagogía actual tentan retirar el tema de evaluación, tentan retirar el tema de memorización y se quedan con todos esos elementos intermedios. Parece que está tudo pouco centrado na aplicação. Tudo tem que ser aplicado, tudo tem que ser um aplicativo, mas de facto estes níveis, quer dizer, mas não será que o método também exige criatividade? É que o método é como fazer algo, ou seja, como fazer um caminho em direção a algo. Creo que depende también mucho da pessoa, no sentido, por exemplo, en as ciencias actuais, especialmente dos últimos 50 anos, há unha especie como de culto ao método que é un exagero. Voy a por un exemplo. Como se faz un estudo literario? Entón aparece un método. Este é o método. Há que saber a vida do autor, há que saber o encuadramento, há que saber a súa psicología, por que escribió o que escribió, hai que encontrar o tema do discurso, há que... Non sei, con o meu discípulo me encontro tamén moitas veces unha situación semellante. Como se faz unha monografía de doctrina secreta, por exemplo? E me preguntan, ¿cuál é o método? E sempre respondo, crea tú tu propio método. Porque cada persoa non tens por que facer. No ámbito académico se faz moito que todos teñan que repetir unha máquina, mas esa máquina é unha máquina non só deshumanizada, sino que pode ser válida para aquel que a creou, quizás, mas non ten que ser válida para outros. O sea, as expresores de cada persoa quizás fiquen medio mutiladas con ese método. Como se faz unha monografía de doctrina secreta de Blavatsky? Por exemplo, que é difícil leer, que é difícil seguir os raciocinios e os exemplos, mas tú tens que enfrentarte ao texto e ir creando un método tú mesmo segundo o que te sugiere o texto, porque é que cada realidad gera su propio método, e cada verdad, en cierto modo, gera su propio método. Usar o mesmo método para alcanzar todas as verdades
sería como querer esculpir con un pincel o querer, no sé, o querer pintar con las manos, ¿no? O sea, que cada realidad lleva su propio método, sí, que hay un método ideal que está en la mente cósmica, en la mente divina, donde todo tiene a su ley, a su expresado, sí, claro. Mas a expresar eso, o ser capaz de leer eso y aplicar eso a cada realidad, va a generar un método diferente. Y precisamente cuando nos quedamos muy encorrentados a métodos chis, pues comienzan a secar las expresiones humanas. Y llega un momento que la gente se revela. O sea, no se puede mantener más tiempo usando un método que ya es obsoleto. Y obsoleto porque si queréis que todo el mundo hiciese y quizás era válido, no solo durante un tiempo, sino era válido en cierta medida. Más allá de esa cierta medida, ese método es como una cárcel para la propia mente. Eu estou-me a recordar de um outro método que aparece com muita frequência nos dicionários de filosofia e que tem uma relação com o que o Zé Carlos acabou de falar, que é o método sistémico, ou complexidade do Edgar Morin. É muito interessante o ponto de vista dele quando ele é muito crítico e chega a ser duro, mas provavelmente existe concordância nas suas palavras. Porque ele diz que a metodologia atual do mundo da ciência vive como se fosse uma era de barbárie e que nós vivemos ainda um pouco na pré-história do espírito humano, onde ele aplica um termo que é a disjunção do conhecimento, ou seja, não existe como nós sabemos hoje muito, sob o ponto de vista desse método, com falta de criatividade, por causa da hiperespecialização. Há um afunilamento, há uma convergência para os especialistas olharem para o fenómeno à luz da sua especialização. O Edgar Morin o que vem dizer é que há um problema da organização do conhecimento, do saber. E essa falta de organização leva a este estado a que nós hoje assistimos. É necessário fazer em vez de uma disjunção do saber, fazer uma conjunção do saber, nas suas diversas vertentes. Sí, mas ¿cómo encontramos esa síntesis? Porque no es só trazar pontes entre lo que aprende uno y aprende otro. Aquí hay la idea que es raíz de, o que está detrás de todas esas cosas. O sea, que es necesaria una mente filosófica. Porque podemos decir, un físico y un químico llegan a una concordancia, pues cuando ya o físico está a estudiar, pues los átomos, y esos átomos son la estructura de la vida, pues ya comenzamos a ver a concordancia. Mas a mentalidad filosófica no es esa. Mentalidad filosófica es qué idea está detrás del mundo físico que permanece de otra manera en el mundo químico, por ejemplo, en el mundo biológico. De otra forma, agir completamente diferente. No es tan materialista. É a filosofia das ciências que muitas das vezes na sua componente epistemológica, sobretudo nos autores do século XIX e até do século XX, não se entenderam muito bem nesta perspectiva de abordarem o método sistémico que afinal é tão fundamental para enquadrar, para fazer a conjunção do conhecimento. Afinal nós... E que não existe método sistémico que una todas as ciencias? No existe ahora mismo. No existe. Pues, o sea, los físicos se van por un camino, los químicos van por otro. Y ya ciertas concordancias en la base, sí, porque se explica que en la base de la biología está, digamos, o molecular se basa en lo atómico, y en lo atómico ya está conjunzado. No respecto a comprensado de leyes de naturaleza que deben expresarse en ambos los planos, como si fuesen dimensiones diferentes. Esta noção que há do método dentro de cada ramo da ciência é curioso nós vermos hoje, por exemplo, na física, quando nós confrontamos os teóricos e os experimentalistas. Pois é uma guerra entre eles. Me lembro, quando estudava física, como falavam mal os outros, era muito simpático. Os teóricos chamavam aos experimentalistas os cocinheiros e os experimentalistas chamavam aos teóricos os locos. O sea, había una especie como de entre os locos e os cocinheiros, con as suas 111 dimensões daquela época, que já foram reduzidas graças a 11, ¿no? Com a teoria de cordas. Há de facto uma... Bom, nesta noção, porque não devemos perder de vista a nossa condição genética, social e espiritual, para simplificar mais a natureza humana. No fundo, nós trabalhamos muito na base das percepções.
E, portanto, o método científico ele próprio parece que tem esta necessidade, há uma necessidade constante para eliminar estes erros. O Edgar Morin também fala nos erros constantes, nas divergências, porque nós, afinal, nós somos, por muito que o sábio domine muitas áreas do conhecimento, por muito que o cientista saiba, mas ele está sempre formatado pela sua condição, pela sua natureza, e, portanto, o próprio método, por buscar muita criatividade, ou por buscar muita novidade ou inovação, fica sempre limitado pelo seu... Digamos que é uma confrontação, como nós hoje vemos nesta nova tecnologia, entre o hardware e o software. Quer dizer, eu não tenho hardware para comportar determinado software, porque a minha condição de cama-manas, a minha condição septenária, ainda está limitada. E, portanto, o método também acaba por ser muito... seguir essa limitação. Mas sí que non sabemos as cousas simples. Por exemplo, qual é o método de ollar algo? O mellor é que non exista un método. Porque se existe un método vamos a deixar moitas cosas de lado. O sea, como ollamos algo? Estar diante de algo, ¿no? O sistema de Bergson, que é un sistema intuitivo, ou a fenomenología de Husserl, o fatto na consciencia. Como é o fatto na consciencia? Se a ti te dicen, olla esto de esta manera, ya no estás a ollar de forma natural, ya no estás a encontrarte directamente con algo. O sea, o método sempre dá o como. O método é un como sempre, un camiño, pero tanto é un como. Mas, por veces, como decía Krishnamurti, a idea que temos das coisas, o método que usamos para aproximarnos a una verdad detrás de algo, non nos dice saber esa verdad, porque ese propio método é como una jaula mental. Non nos deixa... O método ten que poder deixar avanzar, ten que poder avanzar en dirección a. Non pode ser un aprisado. Un método non pode ser un aprisado. E ten que ser claro que há un avance. E ten que ser adaptado á forma de que tú queres coñecer. Entón, e non se pode facer culto do método. O método, quizás há métodos perfectos, armónicos, mas depois na realidade é como, qual é o método de gobernar? Qual é o método de... O sea, nas cousas máis importantes da vida, qual é o método de pintar? Pues un experto pintor te puede enseñar un método, o seu método, mas seguro que se va a otro século, a otra civilización, os chineses, por ejemplo, con todos esos diseños taoístas, y te van a dar otro método completamente diferente y perfectamente válido tamén. Entón, os métodos, o método é a forma de facer. Mas moitas veces esa forma de facer tens que ter, quizás, de eso tenemos que falar outra vez, tens que ter moito claro os principios. Cando tú tens os principios totalmente claros, agora o método se va a deducir da tua propia natureza, onde queres chegar, e os principios son os que guían. O sea, se tú queres ser justo, no podes usar métodos injustos. O sea, no podéis ser tipo Maquiavelo, ¿no? Rectos, injustos medios para llegar a un medio justo. O sea, un método injusto para llegar a una finalidad justa. Tiene que haber una concordancia. O principio no se puede perder en ningún momento. Mas, de cierto modo, quizás o principio que va a dizer como facer algo. Mas deixar de ver os principios de algo, deixar de ver o máis importante de algo, ou aquilo que é a columna vertebral de algo, pero culto a método. O sea, el problema, yo creo que en esta sociedad que es hiperracionalista, ainda que por otro lado é hiper psíquica, o sea, juntas dúas coisas, a un neorracionalismo y por otro lado a una especie como de alucinación colectiva. O sea, son como los dos extremos de algo y tenemos que mantenernos en una justa medida. O sea, justa medida quizás no perder o bon senso. Y muchas veces vemos métodos extremadamente complicados en las ciencias, a estadística, por ejemplo, na psicología, o uso da estadística na psicología, onde ves verdades demostradas por tal universidade de psicología respecto a tal coisa e un mes depois outra universidade que demostra o contrario, o demostra estadísticamente o contrario. E por veces traballan con o mismo número de persoas. E uns demostraron A, outros demostraron o contrario. E por qué? Porque quizás estamos a facer máis culto ao método que aquilo onde queremos chegar verdadeiramente. Isso é um pouco a vontade de introduzir nas ciências sociais e humanas o método da indução, como se usa na matemática, ou seja, da quantificação. Para dar um exemplo, na matemática
o método indutivo, há dois problemas, a título de exemplo, que são muito interessantes e fáceis de perceber, que são duas conjecturas. Ora, uma conjectura é um comportamento que não está provado em toda a sua amplitude. Lanças a rede, não a água, a ver se algo se morde o isco. Mas ele vai-se observando. Para nós entendermos melhor, um deles podemos evocar a conjectura de Collatz, que é muito interessante, que é conhecido também pelo 3x mais 1. Basicamente é quando pegamos um número qualquer. Se ele for ímpar, nós multiplicamos por 3 e somamos 1. O resultado, se der par ou se der ímpar, se der par dividimos por 2. Bom, em qualquer número que nós possamos fazer atenção, uma conjectura, eu não posso afirmar em qualquer número, porque é um problema não está demonstrado, não? Não está demonstrado. Não se consigue fazer uma demonstração racional, mas sempre dá. Exato, mas onde eu quero chegar é esta beleza que o método indutivo tem, em que nós podemos pegar num número qualquer e estar aqui, se fosse possível, um século, a fazer sempre estas experiências e vai ter sempre aquela observação, mas matematicamente a indução, o método indutivo ainda não conseguiu comprovar. Claro, há infinitos casos. É muito interessante. Por mais que fazes. A outra conjectura ainda é mais simples, porque e o Zé Carlos falou há bocado dos problemas simples, e é de facto isso. O Edgar Morin, por acaso, tem uma ideia que é: a simplicidade é uma coisa muito complexa. É muito difícil, ou seja... Difícil para nós, mas complexo na realidade não. Não é. Por definição, se é simples, não pode ser complexo. E a outra conjectura tem a ver com a Goldbach. E a Goldbach diz que qualquer número par superior a 2, portanto, é o único par que fica de fora, pode ser expresso pela soma de dois números primos. Bom, isto, como a de Collatz, fazemos sempre também. Se consegue fazer, mas não se demonstra. Mas não se demonstra, ou seja, há aqui um combate. O que é que aconteceu? Os primos sobrepassam todo o método. São um número que dá na guerra ao método. Não há método, de fato não há método para obter primos, não há um método. Não há um método. Eles ultrapassam todo tipo de métodos. E o curioso é que, dentro desta simplicidade do problema, quer dizer, o problema é equacionado de uma forma simples, porque eu penso que qualquer pessoa que faça contas de aritmética entende o que é multiplicar um número por 3 e somar 1, ou dividir por 2, ou então entende que um número par pode ser expresso pela soma. Portanto, a equação destas conjecturas é simples, mas a sua demonstração através do método indutivo é complicada. Mas qual é a ligação que eu gostava de fazer? Que o Zé Carlos falou da ligação dos estudos de psicologia das ciências. Parece que querem quantificar também. Claro, querem quantificar todo, vamos, o peso da alma, ¿no? Quantificar tudo, e sí, isso sí. é... E someter todo a grandes números e às estadísticas. Mas o que eles próprios dicen que un átomo de desviação do método, nesse caso, o sea, o viés que se teña, o perfil, ou como se faça, te puede dar resultados totalmente diferentes. Y la única manera de evitar que eso suceda sería tener una mente diamantina, o sea, una mente filosófica totalmente pura, que es muy difícil tener. Quiere decir que o estadístico, creo que nos adoramos ao estadístico. Temos creado una especie como de deus estadístico. Y las verdades se ten que demostrar só de forma estadística, e se estuda psicologia ten que ser psicologia a través da estadística, e podemos dizer, mas se a pessoa non é un termómetro, a pessoa non é unha unidade de medida, a pessoa non sente, non é capaz de medir en sí propia as coisas, non é capaz de viver e entender o que, non sei, moitos dos elementos da psicologia sin necesidade de, ou quizás simplemente fundamentándose, ou mellor, usando depois, o sea, primeiro o concepto, a vivencia pura do concepto das leis que o rigen, eso quasi máis intuitivo, ou quasi máis intuitivo e depois deductivo, e depois sí, vamos a traballar con os números que se queran, mas é un culto a estadística. O sea, e eso, sí, a estadística sirve para miles de coisas, e configurounos o mundo moderno, mas moitas veces perdemos os conceptos. Isso faz-me recordar ou faz-me colocar uma questão que é: será que o método é sempre probabilístico?
o que ¿Por qué va a ser? Pues, método analítico, método sintético, método deductivo, método inductivo, método empírico, no necesariamente, método probabilístico, método analógico. O sea, porque puede haber una cantidad de métodos y todos estos caminos te pueden llevar a verdad. ¿Por qué tiene que ser a verdad só a través da probabilidade? Mas é engraçado que há um método que é conhecido pelo catártico. Método catártico, ¿no? Catártico. É un copo de viño ou dois ou tres copos de viño e entran na catarsis. Exatamente. Mas, e em que consiste o método catártico? Segundo o que referem os dicionários, o método catártico é a forma de procurar na alma todos os obstáculos, as prisões, os problemas que estão a impedir a alma do seu progresso. É pura mística platónica. Então. É mística platónica. Claro, o sea, é que nada más están todas as verdades. Non so que procuramos, a verdade que procuramos con a estadística, con a dedução, con a indução, ou con o método cartesiano, etc., mas esa verdade está na alma. Se voltamos ao exemplo do camiño, se o método un camiño, há unha estrela que está sempre lá. E sen a cual o método non teria sentido, porque o método é como guiar na terra da nosa mente en dirección á luz desa verdade. Esa verdade ten que estar presente. E a cuestión é que non podemos chegar a esa verdade. Porque podemos ollar a verdade, ver mellor ou peor, mas non podemos chegar a ela. Temos que ver as reflexões desa verdade nos diferentes pasos que vamos dando o camiño. Iso é un método na realidad. O método de como ir en dirección a algo. Mas, en definitiva, esa verdade está no interior. Está no interior, está en todas as coisas. O sea, una verdad no es de un lugar, una verdad es algo que trascende todo. Está dentro, está fora, está antes, está depois. Vamos a falar da verdade a próxima edición. Entón, claro, pues efectivamente a percepción e a conciencia é sempre íntima. O sea, nese sentido, a fenomenología de Husserl ten razón. Todo o que sucede desde o exterior é unha sensación e ten valor para nós no momento que impacta a nosa conciencia. Aparece como un fenómeno a nosa conciencia. E nós non podemos coñecer nada que non comece como un fenómeno na nosa conciencia. Logo, a verdade que temos que descubrir está dentro da nosa conciencia, non está fora dela. Pois de facto, a priori, sim, para o comum dos mortais, entender o método catártico poderia ser uma coisa, enfim, esotérica com X, mas não, tem muito de fundamento científico, porque afinal é um método e é um procedimento que é utilizado em muitas clínicas de psiquiatria ou de psicanálise, para fazer enfim, podemos falar que hoje em dia já os métodos regressivos, existe até um filme muito interessante que é A Linha Mortal, de um grupo de médicos estudantes de medicina que provocam a morte corporal, a paragem cardíaca, enfim, e arriscam-se expõem-se a riscos demasiado perigosos. Non se a pessoa vai morrer, também non son tan perigosos, mas está muito perto da morte. É isso. É engraçado que eles vão ver vão todos esbarrar num obstáculo qualquer no momento da sua infância ou da sua juventude que lhes está a bloquear, ou seja, parece que saltamos do método indutivo, do método usado na quantificação, na matemática, mas depois a área das ciências humanas, do comportamento humano. Não física. Não física. Não, quer dizer que não é tão fácil como as leis da física. Não é tão fácil, mas começa também a ter aceitação na comunidade científica. Quer dizer, não é como há uns anos atrás, começa a ter já alguma aceitação. Nesse caso, de todos modos, a pessoa é o experimentador, não? Porque vão a deduzir e vão a fazer, digamos, van a apuntar y van a puntuar aquello que a pessoa vivió, sintió, experimentou, narrou, o sea, que pasa pela pessoa. Pela pessoa. Claro, bueno, casi todas as ciencias humanas têm que passar pela pessoa, não? Outra hipótese, o método. De modo que este método catártico, enfim, já é muito antigo, não é? O Platão falava disso. O método catártico era o método dos mistérios de Eleusis e de todos os mistérios. Provocaban en base a rituais, en base a ambientes especiais, en base a doctrinas, en base a máximas repetidas, en base a, no sé, alegorías,
y finalmente en base a drogas perfectamente, no caso do Misterio de Eleusis o Quiquión, perfectamente controlados y de un uso único, provocaban una catarsis, una experiencia que a gente saía de lá e dice, ya no teño medo a morte. Eu sei o que há depois da morte. Como provocarían esa certeza en persoas normais, porque en persoas así influenciables, mas que un Cícero diga, aquel que pasa pelo Misterio de Eleusis ya no ten medo a morte. Es un método iniciático. O método iniciático, para non ser desconhecido, mas era de uso na antigüedade. Podemos saltar só muito rapidamente, parece que fazemos aqui uma espécie de um comportamento bipolar, mas não é, porque continuamos a falar de método para vermos a diferença e os opostos. Mas há um método muito interessante que é no século XVI, digamos, século XVI foi muito mais visível e importante, que é o método náutico. Podemos chamá-lo desta forma porque nessa época o alvorecer da ciência náutica era fundamental. Aí era fundamental que o método funcionasse, porque senão os navios naufragavam. Pois, o método é provado pela realidade, pela claro. realidade. Como Big Bang, agora é provado pela realidade e está a sucumbir diante da realidade. E, portanto, era um método muito sistematizado pela observação de todos os contornos da costa, pela observação das correntes marítimas, pela observação da corrente dos ventos, pela transformação que em determinadas zonas, sobretudo do Atlântico e depois até no Índico, porque os navegadores ibéricos foram de facto os promotores e os iniciadores, inovadores deste método náutico. Foi uma ciência, não? Ou um método que levava uma ciência. Uma ciência. E de facto, com a necessidade de desenvolverem aquela instrumentação para fazerem a exploração dela, a análise de toda a visualização dos corpos celestes que os ajudavam na navegação astronómica. E podemos dizer que este método, somente no Atlântico, até haver uma posse de todos os comportamentos geofísicos que permitiam uma navegação sistematizada, levou 65 anos, foi cerca de 65 anos. O que é produtivo, de facto, mas bem produtivo, seguro. Foi bem produtivo, exato, foi bem produtivo. E é nesta perspectiva que é também uma questão muito interessante do método náutico, porque de facto foi a grande inovação, que promoveu a grande inovação que possibilitou aos povos ibéricos, foi a ligação do Atlântico ao Índico pelo mar, e depois em pleno ainda na primeira quartel do século XVI, a viagem de circunnavegação em que ligou os três oceanos, o Pacífico. Mas é curioso que no Pacífico este método náutico era uma completa novidade. Claro, era um cenário novo, não? Era um cenário novo. E portanto, o que nós podemos entender nestas diversas áreas do conhecimento tão diferenciáveis, tão típicas e objetivas de si mesmas, mas todas têm lá um método. Claro, o método é o caminho que faz a mente para conseguir algo. Para conseguir a verdade, para conseguir felicidade, para conseguir crear algo, para conseguir chegar a determinado lugar. O sea, o método é o caminho. E tem que ser probado pelo resultado do caminho. Há filósofos que dicen, no importa o método, porque sempre há experiencia. No, o método é aquilo que permite chegar ao lugar. O sea, de que non se chega ao lugar, o método non está, ese método non é válido. O sea, non pode ser que o método leve a un erro e ese erro leve a experiencia, no, se está a probar. O método é quando ya un camiño, como dices, ya estaba construída, o método permitió crear a ciencia náutica. E, non sei, o propio Sri Ram, dicía, o grande filósofo indiano, dicía, as propias escolas de misterios tiñan o su método e usaban o propio corpo, o sea, o corpo era, digamos, era un instrumento que se usaba para producir estados de conciencia, para percorrer estados de conciencia e para chegar a certezas da mesma forma que un químico pode chegar a súas certezas, mas sin necesitar laboratorio más que tú mesmo, porque en cierto modo
nós propios podemos ser o laboratorio, ¿no? Esa é, Sí, bueno. vamos, de facto, non somos o laboratorio de todo o que existe, todo está a ecoar en nós. Somos um laboratório de bioquímica potentíssimo. E de alquimia, e de psicologia, e de... Aliás, nós somos o experimentador, o experimento, o método. Nós temos as ciências todas dentro de nós, não é? Todas as áreas do saber, de uma forma direta e de outra forma indireta, porque nos conectamos, não é? Conectamos com o que nos rodeia, com o que é exterior. É curioso, quando há pouco falávamos na palavra que o método origina também a metodologia, há uma palavra associada com a metodologia, que é o planeamento. E de facto, quando nós conhecemos um método, se queremos pôr em prática uma determinada ação no âmbito daquele método, temos que planear. Mas o plano é o resultado do método ou o método é o resultado do plano? É uma boa pergunta essa, é uma boa pergunta. Se van reconstruindo mutuamente, não? Cada método gera um plano e cada plano vai gerar um método também. Eu recordo-me, por exemplo, no espaço da sala de aulas, não é? Onde o conhecimento, não é somente o conhecimento que está a ser transmitido, mas há um conjunto de interações que ocorrem sistematicamente, o diálogo, a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Há ali um conjunto de fenómenos que são muito... ocorrem em simultâneo, quer dizer, são concomitantes. E é curioso que é natural em cada aula haver uma metodologia e um planeamento, onde tudo... Quando se dá na aula, não? Quando se dá aula, para formar a gente... Para sistematizar todas as fases da aula. Evidentemente que isto varia de uma forma quando tem a ver com o tema. Até que chega um gênio e dá a volta totalmente a isso. E não precisa de método. Não precisa de método nenhum, sino que, segundo ele vai querendo, vai transformando as coisas no ensino. É que ese é o problema, que ese tomado como dizer, o método é como o báculo para camiñar, pero se unha persona non necesita báculo, por que vai usar o báculo? Non pode ser, disculpa, non pode ser. Numa aula, para formar ao educando, ten que usarse un 10% de humor, un 20% de tal, sí, un 60% tamén... Evidentemente, una persona que incorpore ya as ideas y as exponga de forma natural y que coñeza perfectamente o tema, se salta todos os métodos. O sea, os métodos son dinámicos, un método va rodando sobre outro casi sin que se dé conta. Evidente que há sempre essa parte... como é que se pode... O gênio devora métodos. A recriação. A recriação, claro. No momento, lá está, dentro daquelas interações, por muito bom que o planeamento seja feito de acordo com um determinado método ou metodologia, há sempre comportamentos que fogem porque há um aluno que faz uma pergunta que não estava claro, e aí os métodos quebram, os métodos tremem diante das perguntas das crianças muitas vezes, quer dizer, quando nós estamos a falar evidentemente em ambientes pedagógicos, em camadas mais novas, em que a curiosidade muitas vezes e às vezes é aí que vêm perguntas muito que nós ficamos assim sem... Como é que eu vou responder a isto? Pois, as crianças são as que dizem o rei Anu, não? Ninguém se atrevia, não? Até que a criança faça a pergunta certa, no momento certo, porque não tem a mente oprimida ni pelo medo, ni pelo método, porque muitas vezes o método pode ser opresivo. Temos que acender un fogo e se está a facer con o sistema de arco sobre a madeira, e ese é o método, ese foi o método de sempre, o método eterno, até chega alguén que ten unha lente, aplica a lente con os rayos de luz e entrou nunha nova dimensão, o sea, eso foi a grande dimensão, claro, na antigüedade non había lentes, mas quien faça eso entra nunha nova dimensão, o sea, que o método serve até que se encontra outra forma de facer o mesmo noutra dimensão, ou de outra maneira. Claro, se non se ten eso, evidentemente ese método é a base de todo, o sea, sempre vai ficar algo como base. Eu tenho detectado que o método tem muito cultural também. Nós, para exemplificar, os Estados Unidos
tem uma cultura muito... trabalhar muito objetivamente, clarificar procedimentos, escrever os procedimentos e... Porcentagens, todo com porcentagens. Tudo o que tenha a ver com tecnologia, eles têm manuais e nós vemos muito isso. Todos os procedimentos têm que estar escritos. Quando o avião está a cair, tem que abrir rapidamente o manual e dizer se dá tempo. 1, 2, 3, 4. E depois aparece. É o que está aprovado, o que se deve fazer. É muito típico aparecer em todas as páginas um quadradinho que tem a palavra warning, assim, em letras maiores, ou seja, é um método, tem a ver com a cultura deles. Claro. O warning, e depois nós lemos aquilo e, bom, o warning, isto é perigoso, o que é que se passa? Não é nada perigoso, quer dizer, é um procedimento, um passo que chama a atenção para uma questão banal e que, de certa forma, na cultura norte-americana é suficiente para, não, isto merece aqui um warning, um aviso. E isto é sistemático. E, portanto, é muito natural que o tal procedimento, o tal método, sob o ponto de vista da ação, neste caso a manutenção, um equipamento, um sistema, um avião, um equipamento qualquer, está tudo escrito. Este parafuso é apertado desta forma, tem que levar o arame de frenar, leva uma anilha primeiro, depois leva um torque, quer dizer, tem que lá estar tudo bem definido. A verdade é que isso garante a eficácia, sem dúvida. Agora, sabemos que muitas vezes este tipo de cultura não é muito generalizado. Não, a gente se salta todos os passos muitas vezes, não? E logo quando há um fracasso van a procurar que saltos se saltaram do método que não deram. É como nós vemos, quer dizer, se quisermos falar, há povos que são muito mais do improviso, e portanto não vão atrás do método porque têm essa capacidade de dar saltos, trabalhar em cima do joelho, como se diz na linguagem popular. Sí, eso há uma historia de por exemplo, si tú quieres editar un libro onde se façam declarações gerais de algo, un artigo, ¿no? Pues a natureza do medo, todas as persoas temos medo de uma forma ou outra. Si se quiere editar eso en Estados Unidos, te dicen, no, você não pode fazer uma afirmação geral, não pode. Não há nenhuma afirmação geral que você possa fazer, porque nunca uma afirmação é geral. Ainda que nessa afirmação geral seja uma forma de que se incluyan os que não têm medo, mas por comungar con aqueles que têm medo, pues todas as pessoas temos medo a esto, a outro. No, você tem que dizer quem tem medo, a qué e em que porcentaje. Claro, esa mentalidad para outros povos no te permite trabalhar con as ideas e mover as ideas, sino que te va, por outro lado, faz que seja todo muito mais preciso, o sea, que se ajuste todo muito más. Son métodos diferentes, métodos de trabalho diferentes. Método más empírico, método más de ideas, método más poético creativo, método más o americano non só empírico e además é preciso, o sea, ten que ir todo na súa porcentaxe, non só ten que estar probado empíricamente, sino que ir con porcentaxes. Só que claro, esos métodos, cuando alguien sabe todo de nada, a mente fica seca tamén. E a mente perde completamente os seus poderes naturais, entre eles a súa creatividade. Eso sí, é todo muito preciso. E todo se ensambla como uma grande máquina. Pois, nós começamos a ter aqui uma composição de vários métodos, mas eu penso que ainda fica muita coisa para falar. Começamos sem método, seguimos sem método e não sabemos com este método onde que vamos a chegar. Mas podemos ainda falar no método comparativo ou no método ideográfico da filosofia. O método comparativo é muito seguido, por exemplo, no estudo das línguas, para ver a semelhança. E nas religiões é fundamental. É um método comparativo. E é muitos conhecimentos. De facto, um dos princípios de Nova Acrópole é usar o método comparativo para ciências, artes, filosofias e religiões, porque é uma forma de estabelecer pontes. Se não estás tan enfunilado num facto que estás a perder a visão geral. Tu podes conhecer tudo o que quieras sobre algo, mas sem perder a visão geral. Este método comparativo é muito interessante porque nós vamos, quando entramos nessas áreas do conhecimento e começamos a identificar as ligações, é do encanto.
porque a alma crece, a alma é como uma flor que se abre, mas se abre na comparação. O sea, se abren os vínculos entre as coisas, non nos factos, ni no coñecimiento dos factos, sino no coñecimiento dos vínculos entre as realidades. Esas verdades sutis que hermanan os factos, eso é filosofía já. Mas é interessante que tudo tem um fio, quer dizer, lá para trás tudo tem uma raiz, mas é diferente quando nós nos deparamos com a semelhança, com a confrontação, assim, mas isto tem um exemplo. Ontem na aula com o Cleto estávamos a falar sobre a teologia da Assíria, da Babilónia, e o deus Shamash, assim, mas Shamash, estamos a falar numa Sim, o sol, não, Shamash, o sol. O sol, precisamente em árabe, o sol diz hoje Shams. Claro, vem de lá. Shams. Ou seja, é esta identidade que nós no método comparativo é muito interessante. E o método comparativo tem esta versatilidade quando nós nos deparamos com estas coincidências, que afinal existe tanta matéria convergente, tanta matéria congruente, tanta matéria agrupada, mas que nós desconhecemos. Quanto mais nós a conhecêssemos, mais pacificamente vivíamos, pois. Porque identificávamos uma certa harmonia detrás, ¿no? Una armonía. Sí, que há uma harmonia detrás, todo está en todo. No podemos saber con gran precisão un facto, mas eso está dentro de unha lei geral, e o importante é non perder nunca esa lei geral e ainda perceber, como dicen algúns filósofos, con o corazón esa lei geral. Eso sería o método do corazón, o esencial e invisible aos ollos, e ten que haber un método, o sea, un camiño ou un desenvolvimento ou un asao do propio corazón para ir percibiendo a verdade cada vez con máis clareza. E isto nos leva a verdade, que va a ser o próximo tema que vamos a desenvolver unha conversa, a ver si podemos conseguir ter alguna percepción como un sentello intuitivo, ou se non simplemente dialogar sobre a verdade, que é, claro, principio, medio, fin, e é o que é. O sea, non há nada que non seja verdade si é permanente, e aquilo que non é verdade é claramente se va a desfacer en pedacinhos. E vamos conseguir falar sobre a verdade. Si non conseguimos falar, eu teño textos moito belos que vamos a ler e vamos a comentar. Muito ben, pois moito obrigado. Muito obrigado, Ricardo.